Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui de volta hoje com o professor Ademir Rafael. Hoje ele vai falar sobre meu primeiro recurso de multa de trânsito. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Professor Ademir, o senhor está aí? Essa, firme e forte aí Olá, para boa tarde, começar a nossa professor. aula. Boa tarde, tudo Ótimo. bem? O pessoal aqui do chat já tá. Gente, boa tarde. Cadê a aula do professor? Eu falo só um minutinho. Fui lá buscar uma água, mas já estamos aqui de volta. Professor, boa aula. Qualquer coisa é só chamar. Tá joia, Vanessa, obrigado, viu? E é isso aí, galera. Uma ótima tarde para todo mundo aí. A galera estava ansiosa, né? Deixa eu ver aqui o chat. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para acompanhar quem está por aqui. Tem já uma galerinha por aqui. Estou vendo aqui Viviane, Eduardo Gomes, Luiz Carlos Fonseca, Márcio Rodrigues, doutora Nara, Juliana. E é isso aí. Luciana, olha aí, ó, Santos Multas. E por aí vamos, né? Olha aí, ó. Marcos Moraes, doutora Andresa, já faz parte aqui da família TNP também. Carlos Felipe, olha aí, ó. Daniela Ramos, Anderson Silva, e por aí. Olha aí quanta gente entrando. Uma ótima tarde para todo mundo, gente. Estou feliz de estar aqui com vocês, muito feliz. Toda segunda, se Deus quiser, nós estaremos aqui, né? Vamos ver como vai ser o andar da carruagem aí, mas acredito que toda segunda a gente esteja aí por aqui na sessão da tarde com um tema bem especial para vocês. E eu já quero saber, Andréa Santos, tá joia, de Santos Multas. É isso aí, show de bola. Quero saber aqui quem é veterano e quem é novato, né? E essa pesquisa, na verdade, não é nem para menosprezar, para diminuir ninguém, inferiorizar ninguém. Na verdade, é para eu saber com quem eu estou falando aqui. Porque eu sei que tem uma galerinha que já atua na área e sei também que tem aqueles que realmente estão começando literalmente do zero, não é isso? E eu preciso saber quem é o novato e quem é o veterano aqui. Quem já fez algum curso comigo, por exemplo, e a gente vai destrinchando. E eu quero fazer uma observação aqui importante que, apesar do tema ser meu primeiro recurso de multa, saiba você que mesmo veterano vai ter novidade aqui. Sempre tem algo. Eu sou daquela pessoa que uma sacada paga esse momento, paga o negócio, paga o investimento. E aqui o seu investimento é o tempo, não é isso? Porque a Faculdade Legal disponibiliza várias aulas, vários conteúdos de forma gratuita para você, né? Para ajudar a sua vida aí, tá? Então, entenda que hoje o seu investimento aqui é seu tempo. E aí a primeira coisa que eu quero combinar com você pare tudo, separe aí o seu caderno, o seu bloco de anotação. Se você está no computador, separa seu arquivo de anotações aí, porque sempre tem alguma coisa de bom para agregar no seu dia a dia, né? Estou vendo aqui que tem bastante novato, tem os veteranos, ó, o Alex é veterano, né? A Tânia está chegando agora, ó, o Rubens, novato, Anderson Silva, novato, Ilen, novata, Marco Aurélio, novato, aí, ó, quanta gente, Roberta, tem bastante novato, hein? Olha, ó, a Kátia está começando do zero, show de bola. A primeira virtude de todos vocês é assumir isso, que está começando agora, que realmente precisa desse auxílio. O pessoal veterano já passou por essa fase, está numa fase mais adiantada, e o que eu gosto de fazer aqui é que todo mundo aprende um pouquinho. Todo mundo vai aprender um pouquinho aqui, sempre vai ter conteúdo para vocês, beleza? Então, primeira regrinha de hoje, comprometimento. Tanto novato quanto veterano aí, vamos nos comprometer aqui com o nosso conteúdo para poder realmente agregar na vida de vocês, beleza? Então, vamos lá, gente. Meu primeiro recurso de multa. Esse é um tema interessante e até quero trazer um pouquinho dessa questão para você, porque muitas pessoas menosprezam recurso de multa. E, na verdade, é onde tudo começa. Muitas pessoas não dão valor. Quantas e quantas vezes eu escuto profissionais da área da regularização do CNH dizendo que
Não, eu atuo com processo, eu só atuo com processo de suspensão, de cassação. E aqui, a verdade é que há um nicho muito bom de atuação no recurso de multas, sim, há um nicho muito bom. Você vai ver que, conforme você vai se especializando, muitas vezes você tem que peneirar e pegar aquilo que realmente te rende mais. E realmente, um processo de cassação, um processo de suspensão, ele é mais rentável. Mas para você trabalhar com suspensão e cassação, você precisa conhecer esse tema recurso de multa, que não seja para atuar vendendo o recurso, mas esse conteúdo vai te ajudar para vender a suspensão, a cassação, né? A defesa num processo de suspensão ou de cassação. Então isso é muito importante, beleza? Então vamos lá, tem uma galerinha já assistindo com a gente aqui, e é o seguinte, o número de curtidas, de like, não está igual o número de pessoas assistindo. E eu quero saber se vocês querem o material de hoje. Nem mostrei ainda, mas já quero saber. Querem o material? Querem que o Legale disponibilize isso para vocês? Então, ó, dedinho aí no like aí, para a gente poder liberar esse material para vocês, beleza? Então vamos ao que interessa. Quando se fala de recurso de multa, as pessoas pensam que é muito simples. As pessoas não valorizam e pensam que é muito simples o processo, que é só você fazer lá uma alegação por escrito e ponto final, não é isso? Então, vou mostrar para você aqui uma situação, vou pular minha apresentação, acredito que quem estava aqui na aula passada, quem estava na semana passada assistindo a minha aula aqui, já viu a minha apresentação? Acredito que a maioria já me conheça, né? Basicamente, resumindo o meu currículo aqui, professor Ademir Santos, advogado especialista em direito de trânsito, atuo na área desde o ano de 2002 e participei já dos 3 pilares do processo administrativo de trânsito: fiscalização, defesa do condutor na advocacia propriamente dita e julgamento de recursos em segunda instância, porque fui conselheiro do CETRAN por um curto período de tempo, mas fui conselheiro do CETRAN analisando aqui os recursos em segunda instância no estado de São Paulo, tá? Então, quem já assistiu a aula passada já conhece melhor aí a minha apresentação e nós vamos ter várias sessões da tarde para eu contando um pouquinho da minha vida, né, profissional para vocês conhecerem o Ademir um pouquinho mais. Mas vamos ao que interessa aqui e voltando. Então, sempre quando se fala de recurso de multa, só se pensa assim, numa alegação bem simples de mérito, né? Eu não mereço ser autuado, né? Sofrer essa penalidade, porque, na verdade, eu avancei o sinal vermelho porque tinha uma pessoa suspeita, eu avancei a velocidade acima do limite permitido porque estava socorrendo uma pessoa, e não é bem assim. Existem questões mais técnicas também dentro dessa questão, né? Então, aspectos mais técnicos. E eu costumo sempre dizer que o bom profissional, na verdade, ele não se apega no mérito, ele se apega nos erros formais de um auto de infração, nos erros técnicos que estão embutidos lá no processo administrativo de trânsito para aplicação da penalidade de multa. Quem já conhece esse fluxograma? Digita aí, conheço, né? E quem não conhece ainda, certamente deve ter pensado assim, ó, meu Deus, não é isso? Então, para quem já conhece, coloca aí no chat, conheço. Para quem não conhece ainda, meu Deus, que aí eu já vou saber, tá? Porque quando a pessoa olha para esse fluxograma, ela se assusta um pouquinho. Ela não imagina que um recurso de multa vai levar a todos esses passos aqui. E esse fluxograma é tão importante, tudo que tem aqui é tão importante que, na verdade, eu cheguei a levar 30 horas para passar tudo isso aqui. E eu quero fazer igual o Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 aqui. Nós vamos tentar condensar todas essas informações aqui nessa sessão da tarde para você, beleza? Ó, tem uma galera dizendo aí, meu Deus, né? É isso aí. Tem uns que conhecem, mas tem uns dizendo, meu Deus, aí. É isso aí. Então, nós vamos lá, gente.
Aqui está o fluxograma. Quando eu olhar para o lado aqui, é porque eu estou numa segunda tela aqui no meu slide, tá bom? Então, ó, aqui nós temos o fluxograma que trata de todo o processo administrativo para a imposição da penalidade de multa, tá? Então, o processo administrativo de trânsito, ele tem algumas vertentes. Então, ele pode aplicar multa, na verdade, advertência por escrito, multa, suspensão, cassação da CNH, frequência obrigatória no curso de reciclagem, tudo isso está previsto aonde? Lá no artigo 256 do CTB, tá bom? Deixa eu já tomar uma aguinha aqui. Então, o artigo 256 do CTB, ele traz todas as penalidades previstas na via administrativa, tá? E aí existe todo um processo, um rito processual para cada penalidade. Aqui eu estou mostrando, dando ênfase de multa, tá? E aí, olha aí, nesse slide, aqui em cima, ó, coloquei aqui o apontador a laser, eu estou circulando o AIT, auto de infração de trânsito, tá? Alguns conhecem também com AIIT, duas vogais I aqui no meio, né? Auto de imposição de infração de trânsito, tá? E aí o que acontece? O AIT, seja como for, ele é o documento crucial, é o coração do processo administrativo, tá? Lá, na verdade, esse é o documento onde o agente ele lavra, né, quando ele visualiza o cidadão supostamente cometendo a infração. Então, ainda não tem nenhuma penalidade. O agente visualizou uma conduta, ele interpretou essa conduta como sendo uma infração de trânsito, ele vai lá e relata nesse documento, auto de infração de trânsito, tá? Nós vamos falar melhor dele. Esse auto de infração de trânsito, ele é passado por uma triagem. E aí, aqui, ó, então vamos lá. Se você puder printar essa tela, nós vamos tentar disponibilizar o material. Quero ver aí a quantidade de likes. Ainda não está igualado com o número de pessoas assistindo, hein? Então, senta o dedo no like aí para a gente dar esse material para vocês, beleza? Mas anota aí que o auto de infração, a previsão legal, né, da lavratura do auto de infração está no artigo 280 do CTB, beleza? Então, 280 trata da lavratura do auto de infração. Nós vamos falar melhor dele já já. Essa lavratura do auto, né, esse auto que é lavrado por um agente de trânsito, ele é passado por uma triagem. E aí, então, essa triagem auxilia a autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão. A autoridade de trânsito é quem comanda lá, realmente na prática dirige o órgão de trânsito, né? E aí essa triagem ela vai verificar se o AIT possui algum erro, que nós chamamos de erro formal, alguma falha lá na lavratura dele. Se o auto de infração não possuir nenhum erro, aí ele vai ser encaminhado para expedir uma notificação. E essa notificação é aquela primeira cartinha que chega na casa do condutor, do cidadão, do proprietário, né, do veículo. É a notificação da autuação. Essa primeira cartinha aqui, ela não tem nenhum valor. Ela vem só dizendo o seguinte: proprietário do veículo, seu veículo foi supostamente, constatado que supostamente cometeu uma infração. Se não foi você, indique o condutor no prazo hábil aqui que nós vamos recomendar. Se foi você apresenta aí também a defesa nesse mesmo prazo, tá? Então, essa é aquela cartinha que chega em casa. Então, o auto de infração, ele não vai muitas vezes para a casa do proprietário. Muitas vezes não, ele nunca vai o auto de infração. O que vai é essa cartinha aqui, ó, NA. E muitos advogados, inclusive advogados, tá? Não é pessoa tão leiga no âmbito jurídico, né? Muitos advogados, eles confeccionam as suas defesas e recursos com base nessa carta e não com base nesse auto de infração. E está um erro aqui fatal. Um erro que vai derrubar as chances que você pode ter aí de um deferimento. Porque as anotações imprescindíveis estão onde? Aqui, ó.
nesse auto de infração de trânsito. Por isso é tão importante, por isso que eu entendo que é o coração de tudo. E aí vamos falar só uma comparação aqui sobre processo de suspensão do direito de dirigir. Cômputo de 20 ou mais pontos. Logo mais, a partir do dia 12 de abril, aí serão 40, 30 e 20 pontos, né? Dependendo da situação, a gente pode montar, inclusive, uma sessão da tarde para tratar desse tema, das alterações do CTB. Mas, basicamente, imagine o seguinte, 20 ou mais pontos, ou a partir do dia 12, 40, 30 ou 20 pontos. Serão instaurados, então, os processos de suspensão com base nessas informações. Como eu vou defender um condutor no seu mais profundo direito se eu não conhecer essa questão do auto de infração? Ou seja, se uma suspensão é um conjunto de pontos que, somando, atingem 20 pontos lá para instaurar um processo, por exemplo, como eu vou defender? Uma lei seca, que na verdade é uma infração de alcoolemia ou de recusa, que ela por si só já suspende o direito de dirigir. Como eu vou fazer a defesa de um condutor se eu não sei recurso de multa? Então, entendendo aí a importância do processo administrativo para a imposição de penalidade de multa, você entender como funciona esse mundo, basicamente, um dos serviços mais bem remunerados é o recurso à defesa de lei seca. E aí a lei seca ela se baseia tanto no recurso da multa quanto no processo de suspensão. Então você precisa entender esse fluxograma bem aqui por conta disso, beleza? Ó, os likes estão aumentando, hein? Aí sim, estou gostando de ver. Se continuar dessa forma aí, acho que o material vai para cima. Então vamos lá. Notificação da autuação. Dentro dessa notificação, a gente tem o prazo para indicar o condutor quando ele não é abordado e o prazo para apresentação da defesa. Aqui uma dica importante também. Nós vamos esmiuçar alguns desses pontos, né, nos próximos slides, mas eu quero trazer uma visão geral aqui para você. Essa defesa aqui, ó, quem pode interpor, né, apresentar as razões de defesa? Hoje, né, talvez isso mude daqui a alguns dias, mas hoje a apresentação da defesa, quem tem legitimidade para propor, apresentar uma defesa ou um recurso, está previsto na resolução 299. E aí, basicamente, para o que interessa aqui para a gente, nós temos duas pessoas que podem ser partes legítimas na defesa ou no recurso. É o condutor e o proprietário. Então, basicamente, essas notificações, tanto essa notificação da autuação aqui, ó, quanto a notificação da penalidade, que nós vamos ver mais adiante, ambas as notificações, elas vão para a casa, para o endereço do proprietário. Por quê? Porque o proprietário é o responsável pelo pagamento da penalidade de multa, sempre, tá? E aí o condutor também tem direito de recorrer, de apresentar a sua defesa. Por quê? Porque quando ele é abordado ou indicado, a pontuação vai para o prontuário dele. Então, resolução 299 do CONTRAN, ela mostra lá que, basicamente, existem mais duas situações lá, mas para o que interessa aqui para a gente, condutor e proprietário são partes legítimas para apresentar defesa, tá? Essa defesa vai para um julgamento, né? Esse julgamento, quem julga é o próprio órgão de trânsito, é a autoridade de trânsito que comanda, inclusive, o agente que lavrou esse auto aqui. Aí a autoridade, ela pode deferir o recurso, e aí o auto de infração é arquivado. E nem multa existiu, porque até aqui não tem multa. Ou então ele julga indeferindo esse recurso, e aí sim, no indeferimento, ele aplica a penalidade. Qual penalidade? A multa. Então, se você for lá no 256, existem outras penalidades. Nós estamos tratando aqui da multa, tá? Então, a autoridade, o órgão de trânsito, o diretor do órgão, aplica a penalidade de multa. E aí, sim, abre a possibilidade de recurso. Então, tem uma outra falha na forma de comunicação aqui. Nós que somos profissionais, especialistas, não podemos usar esses termos equivocados, né? Então, imagine assim, tem muitas pessoas que falam que existem 3 instâncias no recurso de multa.
E, na verdade, é meio que um equívoco, né? Existem 3 fases processuais. A fase de apresentação de defesa prévia, e já se diz defesa prévia, não é isso? Então, não há uma penalidade ainda. A pessoa está sendo acusada somente e ela pode se defender, exercer a ampla defesa do contraditório. Aplicada a penalidade, aí sim, recurso em primeira instância, que está aqui, ó, depois dessa notificação, vem lá o prazo, inclusive nessa notificação, vem o prazo para apresentação do recurso em primeira instância. Quem julga esse recurso em primeira instância? É a JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Artigo 16 e 17 do CTB, você vai ver um pouquinho sobre a JARI. E a resolução do CONTRAN 357 para você saber tudo, ficar expert sobre como funciona uma JARI, tá? E aí, esse recurso à JARI, né, ele é julgado por um órgão colegiado. Aí, aqui sim, esse julgamento em primeira instância é um órgão colegiado de, no mínimo, 3 pessoas. Existem JARIs que possuem um número maior de membros, né, um colegiado com um número maior, mas, via de regra, a maioria são 3 membros. Um da sociedade, um de uma entidade classista e um do próprio órgão de trânsito. Sendo que qualquer um dos 3 pode ser o presidente, e aí eles deliberam sobre a análise do recurso e julgam, tá? Da forma mais coerente. Se esse recurso for deferido, arquiva-se. Se for indeferido, notifica-se do indeferimento, abrindo o prazo para o recurso em segunda instância. Que aí existem basicamente dois órgãos colegiados, né? Os 2 principais. O CETRAN, que analisa as infrações de competência municipal e estadual. E o CONTRAN, que em alguns casos analisa as infrações de natureza gravíssima de órgãos da União, tá? Existe uma outra situação que é um colegiado especial, tá? Mas isso aqui decorre de um pouquinho mais de tempo para a gente tratar. E depois dessa situação, vem o recurso de segunda instância, então, e aí a gente vai ter o julgamento, que é um colegiado. O CETRAN, por exemplo, ele tem lá um número maior de conselheiros, onde ele vai julgar os recursos de todo o Estado, tá? E aí defere-se, arquiva, ou então indefere, e aí notifica o cidadão dizendo o seguinte: esgotou os meios de defesa, artigo 290, parágrafo único. Esgotou os meios de defesa, aí agora nós vamos então inserir a penalidade no RENACH, tá? Lembrando que aqui, ó, vamos só fazer 2 observações. Defesa da autuação ainda não tem penalidade. Penalidade foi aplicada aqui, a JARI julgou. E aí o recurso foi deferido, cancelada a penalidade. Tá vendo que tem um caminhozinho aqui, uma trilha para o recurso em segunda instância? Por que isso? Porque o órgão pode recorrer dessa decisão da JARI que cancelou a multa. E isso acontece nas infrações de maior gravidade, nas penalidades de cassação, também eu vi bastante recursos da autoridade, tá? Um exemplo sobre essa questão do recurso da autoridade, eu vejo uma cidade próxima aqui que recorre bastante, tá? Então, quando a JARI defere o recurso em prol, né, do cidadão, a autoridade pode recorrer também aqui em segunda instância. E aí vai valer a decisão final, tá? De manter ou não a penalidade. Uma outra situação, ó, é que, independentemente do recurso em segunda instância ser deferido ou indeferido, cabe um pedido de revisão, que na verdade, assim, quando mesmo esgotados os meios de defesa, se houver ainda algum vício, né, algum erro formal, que fere de morte aí esse processo administrativo, você pode pedir uma revisão, tá? Então, basicamente, eu trouxe aqui uma visão geral, né, sobre esse fluxograma. Quem já conhecia, quem não conhecia também, me fala aí se realmente é importante, entendeu a importância disso. Vamos mandando aqui as dúvidas que a gente vai traçando alguma coisa aqui, tá? Então, vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Bom, ainda não tem dúvidas, daqui a pouquinho a gente volta para ver as dúvidas, né? Tá cedo ainda também, né? E aí vamos para o próximo slide, ó. Então, como eu mencionei, aqui no auto de infração de trânsito, nós temos aqui o coração de tudo. E aí eu vou trazer o aspecto legal disso aqui, a previsão legal, ó. Existe uma resolução muito importante, e aí eu até falo, sempre brinco, né? Coloco aqui a sigla IPC. Então, nesse caso aí, para você que está anotando, Resolução CONTRAN 619, IPC. Quem sabe o que é IPC aí? Os alunos os veteranos que me conhecem aí, já sabem o que significa IPC. Vamos ver se alguém coloca aí no chat e eu já explico por quê. Mas coloca aí uma observação, IPC, Resolução 619. Essa resolução, ela trata dos procedimentos para a aplicação das multas por infrações. Então, ela traz todo o contexto, né? Tudo que é de forma ampla no CTB, tratado de forma ampla, o CONTRAN acaba, de certa forma, pormenorizando, detalhando. Então, o processo para aplicação, o procedimento para aplicação das penalidades de multa por infração é tratado, é pormenorizado através da resolução 619. Olha aí, ó, a galera já colocou aí, importante pra caramba, né? É isso aí, importante pra caramba é IPC, muito bom, importante pra caramba. Essa é uma resolução que vale a pena você investir um tempo lendo. E até uma observação aqui, ó, entre os dias, nós estamos no dia 5, do dia 8 até o dia 12, provavelmente vai ter uma alteração nessa resolução. O CONTRAN vai publicar uma alteração dessa resolução para tratar de algumas alterações que o CTB está sofrendo pela sua última alteração, que é a Lei 14.071, tá? Então, provavelmente, vai ter aí uma alteração dessa resolução, mas fique atento. A resolução 619, ela fala que, lá no artigo 2º, inciso 1º, para fins previstos nessa resolução, entende-se por, inciso 1, auto de infração de trânsito. É o documento que dá início ao processo administrativo. Olha só como vai justamente de encontro com essa informação aqui, ó. O auto de infração é o documento que dá início ao processo administrativo. E aí, quando você for trabalhar num recurso de multa, o cliente chega com a cartinha, que muitas vezes é essa notificação da autuação, a cartinha que não tem valor e tem o prazo para indicação do condutor. Ou essa notificação da penalidade, que é a cartinha já com o valor da multa para pagar, tá? E aí, você faz a defesa com base no que o cliente está te alegando, né? E com base no que você vê nessa carta. Mas, na verdade, o auto de infração é o documento que dá início a todo o processo administrativo. Lá estão as informações onde o agente visualizou o cometimento da infração, ele coloca ali, ou seja, é a peça que subsidia a autoridade de trânsito, o órgão de trânsito, em aplicar ou não a penalidade, de acordo com a triagem que é feita lá, tá? Então, daí a importância. Ademir, mas como é que eu faço então? Se essa cartinha chega na casa do cliente e o cliente não tem acesso a esse auto de infração, o que eu faço? Faça uma diligência e solicite a cópia do auto de infração. Como que eu faço isso? Vai depender de cada órgão. Cada órgão tem um procedimento. Fato é que qualquer órgão de trânsito, ele é obrigado a lhe fornecer esse documento, tá? E aí, assim, por exemplo, aqui em São Paulo, existem órgãos de trânsito em São Paulo que você faz a solicitação, você, na verdade, não precisa nem solicitar, você consulta o auto no próprio site. Então, você entra na página do órgão de trânsito, com o número do Renavan, por exemplo, você consegue aí a baixar a cópia do auto de infração. Tem outros órgãos que você precisa fazer solicitação, mediante requerimento. E aí, depois de alguns dias, você recebe. Alguns órgãos, você consegue, inclusive, a cópia do documento, do auto de infração,
via e-mail, você solicitando, inclusive agora é muito comum isso por conta dessa crise sanitária que nós estamos passando, né? Então, mas o fato é que você tem que pedir esse documento de alguma forma. Então, cada auto de infração que chegar, você vai verificar qual é o órgão autuador, qual que é o órgão que aplicou a penalidade, né? Que, na verdade, nesse momento, que lavrou o auto, né? Que notificou dessa autuação, para você poder solicitar a cópia do auto. Isso é muito importante, você vai entender já por quê. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Quando não envia a notificação da autuação, já enviaram a de penalidade, tá? O Anderson, eu vou falar disso mais adiante um pouquinho, quando eu tratar da notificação da penalidade, tá bom? Já falo para vocês aí. Deixa eu ver aqui, ó. Caso não tenha chegado na residência, tá? Essas perguntas vão ser respondidas nos próximos slides aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, o Anderson perguntou novamente aqui. A gente já vai chegar nesse slide aí, tá, Anderson? Quando não chega a notificação. Vou falar sobre isso um pouquinho. Estamos falando, por enquanto, do auto de infração, não é isso? O auto é a peça, o documento que subsidia a autoridade para aplicar ou não a penalidade de multa, não é isso? E esse auto, ele deve ter um padrão, ele deve ser padronizado. Olha só que as perguntas, ó, olha só que interessante, as perguntas sempre são direcionadas ao mérito, se recebeu, não recebeu, e que aí até tem um cunho técnico também, né? Mas veja que nós estamos vendo aqui um outro lado do recurso de multa, que é o lado da defesa técnica, realmente, de aspectos técnicos, erros formais no auto. Esse auto de infração, que é aquele documento que o agente lavra lá, hoje até existem auto de infração eletrônico, talão eletrônico, que nós chamamos. Mas, via de regra, em grande parte dos municípios, por exemplo, ainda é bem na forma manual ainda, o talão manual. Ele foi padronizado por uma resolução. Então, CONTRAN, artigo 12, inciso 1 do CTB, o CONTRAN compete a ele estabelecer as normas regulamentares, ou seja, pormenorizar algumas questões que estão de forma ampla no CTB. E aí a resolução número 1 de 98, lá no comecinho da vigência do CTB, ela trouxe aí as informações mínimas que um auto de infração deve conter. Posteriormente, a resolução 217 trouxe aí uma delegação de competência. O CONTRAN falou, isso aqui deixa com o DENATRAN. Estou passando a bola para o DENATRAN, tá? E aí o DENATRAN, então, ele criou a portaria 59, tá? E aí a portaria 59 de 2007 estabeleceu toda a padronização do auto de infração de trânsito. É isso mesmo. Aquele documento que o agente lavra lá tem um padrão a ser seguido. Um padrão do impresso, um padrão dos campos que devem existir lá, dos campos que são obrigatórios o preenchimento, tá? Então é justamente isso. Essa portaria 59, ela sofreu várias alterações, várias. E aqui eu nem coloquei, porque eu deixei esse recado especial para você agora. Semana passada, o DENATRAN já publicou mais uma portaria alterando aqui. Anote aí, então, portaria 366 de 2021. Portaria DENATRAN 366 de 2021. Ela alterou o anexo 4 dessa portaria 59, tá? Vocês vão entender melhor já. Então, veja só, que a portaria 59 do DENATRAN, ela padronizou o auto de infração. Olha aí o auto de infração aqui para vocês. Ó. Então, para quem não conhece, esse é um modelo de um auto de infração, aquele documento onde o agente lá na via, quando ele constata supostamente o cometimento de uma infração, esse é o documento que ele preenche. E aí, essa portaria 59, ela traz aqui alguns anexos. São 6. Cada anexo trabalha uma informação. Ó. Os campos que o auto de infração deve ter. Então, ó, o número do AIT, o órgão autuador, a placa do veículo, etc. Ó, a marca do veículo.
aqui qual é a tipificação da infração, aí aqui o endereço, campo de observação, os dados do condutor ou proprietário, né? No caso aqui do condutor, quem estava conduzindo, que pode ser o proprietário, os dados do agente, a assinatura do agente, a assinatura do condutor. Então, estou dando uma resumidinha para vocês aqui, mas aqui é esse formulário. Então, todos os campos que são obrigatórios existirem no auto de infração estão previstos aqui nesse anexo 1. Os campos que são obrigatórios o preenchimento está aqui no anexo 2. E assim por diante. Informações de processamento, aí é mais uma questão interna. E aqui, ó, essa tabela de enquadramentos, cada infração, ela possui um código de enquadramento. E aí, esse anexo 4 trata de cada dos enquadramentos, tá? E a portaria que eu falei agora, 366 de 2021, ela alterou esse anexo aqui, ó. Por quê? Porque o CTB ele vai sofrendo alterações. O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei federal, a Lei 9503 de 97, foi publicada em setembro de 97 e entrou em vigor em 22 de janeiro de 98. De 98 até agora, foram 39 alterações por lei. Essa lei que ficou conhecida aí pelo presidente Bolsonaro, que ampliou a pontuação para 40, né, para fins de instauração de processo de suspensão, ela foi a 39ª alteração por lei do CTB. E aí, quando se mexe nas infrações, muitas vezes altera-se alguma questão e o enquadramento muda também. Então, aí esse anexo 4 da portaria 59 foi alterado para alterar, incluir e revogar alguns códigos de enquadramento, tá? Portaria Denatran 366 de 2021. Aí o código dos órgãos e a tabela de codificação dos países. Basicamente, essas são as informações que são trazidas por essa portaria e que devem existir aqui no auto de infração de trânsito, beleza? Então, quem está gostando até agora, já vai dando like aí, já está todo mundo dando like, não é isso? Quero os likes aí para a gente dar sequência. Qual a falha mais comum no auto de infração? Cleide, a falha mais comum é algum campo que é obrigatório ser preenchido e não é preenchido. Vou trazer aqui mais alguns exemplos sobre isso, tá? Mas, basicamente, local, data e hora da infração. Esse é um exemplo clássico. E, às vezes, uma infração, o agente não coloca o número, coloca o nome da via errado, por exemplo. Existem muitas situações desse tipo, tá? Por exemplo, aqui em São Paulo, uma via arterial que pega da Zona Leste e vai até lá a região central. É a Avenida Radial Leste, assim conhecida, né? É a arterial principal da Zona Leste de São Paulo que leva para o centro. A Avenida Radial Leste é um nome popular, mas cada trecho dessa avenida tem um nome. E aí o que acontece? O agente, por descuido, ele vai lá e coloca Radial Leste, por exemplo. Ou então, Marginal do Rio Tietê. A Marginal do Rio Tietê, que é uma via de trânsito rápido também, que liga desde aqui da Zona Leste, né, o final da rodovia Ayrton Senna, até a Zona Sul, lá o início da Marginal Pinheiros, é uma via de trânsito rápido, a via expressa e a via central. Mas a via local ali é uma arterial. E aí ela tem um nome específico. Então, quando a infração acontece na expressa ou na central, aí pode ser considerado Marginal Tietê. Mas na local, ali tem um nome. Avenida tal, né? E aí o que acontece? Cada trecho tem um nome. E aí, muitas vezes, o agente se confunde e ele coloca Marginal Tietê, só que ele coloca lá que é a via local. Aí já está errado, né? Então, tem toda uma situação aí. Local, data e hora, por exemplo, tem erro. Outro erro que é muito comum acontecer, gente, é assim,
duas infrações no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes. Isso aí acontece? De vez em quando acontece. Existem situações aí que a gente tem que entender, né? Placa, que uma letra C, que apagada parece uma letra O, que apagada parece uma letra C, uma letra D, que pode ser confundida com uma letra O, e assim por diante, né? Então, tem toda uma situação aí que são trabalhadas nessa questão das falhas no auto de infração, tá? Outra questão interessante é quando a infração decorre do desrespeito a uma sinalização. Então, vamos dar um exemplo, e eu já peguei vários casos assim. Uma praça, olha só, que interessante, muitas vezes o agente ele não amarrou direitinho o local da infração. Então, uma praça, então temos aí um quarteirão, que é uma praça. Em determinados locais há uma placa de proibição. Em determinados locais não há proibição de se estacionar. E aí o agente coloca lá, praça tal, não colocou a praça, e aí colocou lá a infração de estacionar em local proibido. Nesse sentido, ele tem que precisar qual é o ponto da praça que ele que ele constatou o cometimento dessa infração. Porque tem lugar que está proibido, mas tem lugar que é permitido. E aí você tem que justamente trazer essa argumentação. Olha, o local não está bem definido. Se você tirar um simples print do Google Maps, por exemplo, já te ajuda a trazer um início de prova. Para quê? Para você comprovar, ó, aqui é permitido, ali é proibido, ele não falou onde o local está incerto, e o auto de infração, ele deve ser considerado, então, inconsistente. Isso é o que está lá no artigo 281, parágrafo único do CTB, tá? Então, o artigo 281, parágrafo único, um dos requisitos lá são dois incisos, um inciso fala sobre a inconsistência ou irregularidade do auto, tá? Uber recebendo multa por telefone, sendo que o celular é item fundamental para o trabalho, acesso feito parado, mesmo assim, eles estão multando. Como proceder? O Alex, é o seguinte, ó, multa de telefone celular. Parece, por incrível que pareça, nós vamos ter uma sessão da tarde, já está agendada, onde eu vou tratar da multa de celular. Porque antigamente era só um enquadramento. Se ele estivesse com o celular no ouvido, manuseando, né? Ou segurando ou manuseando. Então, deixa eu pegar aqui, o meu celular está preso no tripé, mas faz de conta que aqui é um celular. Então, se ele tiver com o celular no ouvido, manuseando ou segurando, agora mudou, era tudo uma infração só, um código de enquadramento. Agora mudou, houve uma alteração já há um tempo, em 2016, né? E isso mudou. E tá uma salada de frutas, na verdade. E eu vou trazer uma aula específica sobre isso. Inclusive, estou até pensando de digitar um recurso aqui ao vivo. O que vocês acham dessa pegada de elaborar um recurso ao vivo aqui com vocês? Quem quiser aí, na aula já está agendada a sessão da tarde sobre a infração de celular, que é a infração do século XXI, né? E aí, se você quiser que eu elabore um recurso ao vivo aqui com você, é só você dar um toque aí, vamos colocar aí, pedir isso aí no chat que a gente elabora para vocês, tá bom? E aí, então, Alex, na verdade, assim, tem que ter a distinção realmente do que é parado, do que é estacionado, porque, vamos dar um exemplo, sinal vermelho do semáforo, ali a marcha está interrompida, mas ele não é considerado estacionado ou parado, é só uma interrupção de marcha. Então, nesse caso, caberia uma autuação. Porém, há situações aí que realmente o celular ele se confunde como um equipamento, um acessório do veículo, por conta do GPS, etc. E a gente vai trabalhar essa questão, beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Quais são os campos obrigatórios que um auto de infração deve possuir? São todos esses aqui, ó. Então, a identificação da autuação, o número do AIT, a placa, marca, espécie do veículo, local, data, hora, município, unidade federativa,
qual é o código, desdobramento da infração, descrição e assim por diante, tá? Então, tem toda uma situação aqui que deve ser considerada, que deve existir no auto de infração, nesse modelinho aqui que eu estou trazendo aqui, ó. Então, esse auto de infração, ele deve ter essas informações que estão aqui. Agora, dessas informações, algumas são facultativas e outras são obrigatórias. E aí nós vamos entrar agora. Olha só que interessante, ó. Código do órgão autuador. Ele deve ser preenchido ou pré-impresso, né? Preenchido que eu falo, que eu quis dizer aqui, impresso realmente, tá? E pré-impresso, ele deve ter uma numeração ali já própria ali no auto de infração. A identificação, perdão, gente, preenchido, pode ser preenchido na mão ou pré-impresso, tá? Então, o código do órgão autuador, cada órgão de trânsito possui um número. O agente ele pode colocar lá na mão ou ele pode ser pré-impresso. O que tem que ser obrigatoriamente pré-impresso é a identificação do AIT, é o número do auto de infração. E eu até vou voltar aqui, ó. Aqui em cima é que eu apaguei, tá? Isso aqui é um auto de infração que eu tirei os dados para não ter nenhum problema, tá? Mas olha só, aqui vai uma numeração. Essa numeração, ela deve ser preenchida, deve ser pré-impressa, deve estar lá no impresso mesmo, no formulário saindo da gráfica. Por que eu fiz uma observação aqui? Porque tem uma cidade... Cadê o doutor Ricardo? Tá assistindo aí, doutor Ricardo? Tá assistindo a live? Doutor Ricardo de São José dos Campos. Acho que é de São José dos Campos, o Ricardo. E São José dos Campos, por exemplo, teve uma época que houve uma falha na impressão, utilizaram uma fonte que estava meia duvidosa a letra, se era um C, se era um O, alguma coisa assim. E aí eles colocaram uma etiqueta por cima, renumerando o auto. Isso aí é um erro que não pode acontecer, tá? Então, tem que ser obrigatoriamente pré-impresso no próprio auto de infração. Olha que eu disponibilizei aqui, ó, local, data e hora da infração, e até vindo para essa questão das principais falhas no auto de infração, vou trazer mais uma que é importante você distinguir aqui. Local, data e hora. Imagine uma infração onde o agente constatou e colocou só a data, né? Local, data e hora. Colocou o local, avenida tal, Avenida do Sucesso. Não colocou o numeral, por exemplo. E aí, esse auto de infração que tem lá a data, a hora e o local parcialmente informado, que é só o logradouro lá, né? Mas não colocou o numeral, qual ponto da rua, da avenida foi constatada essa infração. Esse é um erro que arquiva ou que não arquiva um auto de infração. É um erro onde vai deferir ou vai indeferir o recurso, tá? Imagine o seguinte, vamos dar um exemplo. Uma infração, até falei da praça, mas vamos falar agora algo mais prático. Uma avenida, vou dar um exemplo aqui, a avenida próxima aqui da minha casa, Avenida São Miguel. Na Avenida São Miguel, ela vai do número 1 até perto do 9.000, né? É uma avenida uma arterial, né, que tem uma extensão bem longa. E aí, imagine o seguinte, a Avenida São Miguel, o agente não colocou o número, e a infração é de estacionar em local proibido. Esse auto cancela ou não? E aí, olha só, o Antônio, o Jorge aqui fala que era para não ser aceito, né? Realmente, se for pegar pelo princípio da legalidade estrita, então o artigo 37 da Constituição traz os princípios constitucionais da administração pública. E aí, dentre eles, está lá o princípio da legalidade, que é uma legalidade estrita, ou seja, a administração só faz o que a lei lhe permite. E aí as informações que estão aqui nessa portaria 59 são consideradas lei ou não são consideradas lei? Aí é a interpretação do negócio. E aí entenda o seguinte, as portarias e as resoluções são atos normativos e elas são consideradas leis
em sentido amplo, tá? Então, imagine assim, CTB é uma lei federal. O CTB traz a previsão para que o CONTRAN normatize alguma questão. O CONTRAN delegou para o DENATRAN nesse caso, né? E aí, assim, CTB é uma norma em sentido estrito. E os atos normativos, seja resolução, seja portaria, são normas em sentido amplo. Então, é considerado lei, tá? E deve ser seguido. Até naquela questão da pirâmide de Kelsen, você inverte a pirâmide para quê? Falando o seguinte, olha, vocês mesmos criaram essa regra, então nada mais justo de que ela seja cumprida, não é isso? Então, só por isso já cabe aqui uma alegação. Porém, o entendimento prático disso tudo é assim: se o erro formal prejudicar a ampla defesa e o contraditório do condutor, ele deve cancelar o auto de infração. Se o erro formal não prejudicar a ampla defesa e o contraditório, ele não enseja o cancelamento do auto de infração, do deferimento. Então, vamos lá. Avenida São Miguel, não foi colocado o número em infração de estacionamento proibido. Aí, cancela-se. Por quê? Porque eu não sei qual é o trecho da avenida dessa via arterial, se é realmente proibido ou se é permitido estacionar. Agora, vamos dar um outro exemplo. Avenida São Miguel, o agente não colocou um número, porém a infração é de celular. Vai influenciar alguma coisa? Estou trazendo o entendimento da administração, tá? O meu é de que, pelo princípio da legalidade estrita, qualquer erro no auto de infração deveria ensejar no seu cancelamento. Esse é o meu entendimento. Entendimento da administração e que tem sido bem adotado, tá? Uma infração onde o ato é contínuo, o local pouco importa, se foi no número 1, no número 100, no número 1000, no número 9000. Foi constatado naquela via que o condutor estava utilizando o celular. Aí, nesse caso, ou cinto de segurança, não influencia o numeral. Então, você tem que entender essa questão para poder analisar se o erro implica no cancelamento ou não, tá? Local, data e hora. E tem também, quem já viu aqui, há um bom tempo, já faz um tempo isso aí, vou ver se eu encontro esse áudio até, mas existe um áudio que viralizou aí nos aplicativos aí de mensagens, né? Do dia de maldade. Quem já viu o dia de maldade? Não é isso? E aí o agente, ele lavra no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes, em infrações de trânsito. Existe isso? Não era para existir, mas acontece. Assim como também, por equívoco dos agentes, um agente num local, né, num trecho da via, o outro agente do outro lado da via, e ambos constatam a mesma infração, uma infração lavrada por um agente A e a mesma infração lavrada pelo agente B. Mesmo dia, mesma hora, mesmo local. Agentes lavrando a infração. E aí você tem que recorrer das duas infrações falando, olha, as duas infrações, esses dois autos referem-se a uma única conduta. E assim por diante. Quem está conseguindo entender a importância de conhecer todo esse mundo de forma técnica, de forma pormenorizada, né? Então, dá um euzinho aí para eu entender, tá? Mas acredito que vocês já estão vendo aí sobre a importância, né? O Gilmar está colocando aqui, no caso de confundir letra, número, quando o preenchimento do auto é através de talão eletrônico, os demais dados do veículo são preenchidos automaticamente. Isso mesmo, Gilmar. Gilmar já é da nossa família TNP também, aluno veterano. Imagine o seguinte, principalmente nos casos, e aí falando sobre erro de placa, principalmente nos casos, vamos falar no auto manual, talão manual. O agente, ele vai lá, constata lá, ele vê de forma equivocada uma letra ou um número, né? O conjunto alfanumérico da placa, né? Ele anota errado, e aí ele coloca lá, a placa é ABC0123, e ele colocou lá, no auto de infração, ABD0123, por exemplo.
Aí a placa está errado, cai num outro veículo, mas no auto de infração tem a observação do veículo que ele viu. Então aí tem uma divergência. As notificações virão de um veículo, mas o auto de infração é outro. Então tem uma divergência, tá? Agora, quando o talão realmente é eletrônico, ele colocou a placa errada lá, já vai puxar as características todas de um veículo errado. E aí o X da questão, Gilmar, inclusive, que o ônus da prova cabe, nesse caso aqui no direito administrativo, ao interessado, que é o recorrente, não é isso? Então ele vai ter que trazer alguma prova. Não estava nesse dia, nessa hora, nesse lugar. Mas não o condutor, não o proprietário, e sim o veículo. O veículo não estava nesse dia, nessa hora, nesse lugar. E aí tem que comprovar que o veículo não estava, tá bom? E aí, uma dica aqui, ó, outra dica importante, IPC. Para qualquer celular, né? Tanto Android quanto iOS, existe um aplicativo que chama Cinesp Cidadão. Cinesp Cidadão. Esse aplicativo, ele te ajuda, te possibilita lá fazer a consulta de placas. E eu já usei muito essa questão. Então, imagine o seguinte, uma letra O que pode ser confundida com D ou vice-versa. Uma letra F que apagada pode ser considerada um E, que apagada pode ser considerado um F. Ou até mesmo veículos dublê, né? Veículos que não são clonados, não é um clone, mas pessoas de mau caráter que tampa lá com fita, adultera a placa, então é uma placa adulterada. E aí, esse é um outro tema interessante, por quê? Na verdade, a pessoa toma uma multa de um veículo, eu não estava nesse dia, nessa hora, meu carro foi clonado. E nem sempre é isso. Por quê? Porque muitas vezes não há um clone do veículo, é uma placa adulterada. Um dia de rodízio, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ele vai lá, adultera a placa, e aí ele transita, a infração vai cair num outro veículo. Depois ele tirou lá a adulteração e ficou normal. Vem uma, duas infrações somente, e isso não traz aí subsídios para um clone, mas sim para uma adulteração de placa. E aí, então, esse aplicativo Cinesp Cidadão, cabe a você fazer a prova da forma que você pode, né? Você pode puxar lá as placas, né? Então, principalmente quando são veículos bem parecidos, você pode puxar lá ABC 0123, ABD 0123. Você printa essa imagem do Cinesp e mostra, ó, são veículos semelhantes, mas com placas aqui divergentes. Provavelmente há uma falha e o agente não abordou, então ele não pôde constatar 100%. Ponto. Quando é auto de infração eletrônico, você vai lá, pega lá a placa do auto de infração, compara com a da notificação e confirma no aplicativo Cinesp Cidadão que você consegue essas informações. Beleza? O Jorge perguntando aqui, tem um tempo em que o agente pode multar? Na verdade, o agente ele lavra o auto de infração, tá? Ele autua. A mesma pessoa naquele dia pela mesma infração? Olha, assim, se for mesmo dia, mesmo local, em horas distintas, não tem um tempo, né? Tem que ser atos distintos. Então, vamos lá. Imagina o seguinte. Vou dar um exemplo que eu passei. Há muitos anos, eu gosto de contar casos através de história que registra na cabeça, né? Há muitos anos eu peguei um caso onde eu vi uma pessoa, uma condutora, utilizando o celular dirigindo. Quando eu era agente de trânsito ainda, então faz tempo já isso aí. Então o que acontece? A condutora dirigindo, usando o celular. Eu estava numa missão importante ali, tinha horário para chegar, era a fiscalização de uma instituição de ensino, que cursos profissionalizantes, MOP, escolar, emergência, então tinha uma denúncia, eu tinha que chegar num determinado horário. Então eu não abordei essa condutora,
mas eu a visualizei utilizando o celular. Lavrei um auto de infração. Minutos depois, ela estava lá com o celular ainda. E aí o que acontece? É uma conduta única. Se for ver, é uma conduta única. Ela está transitando na via utilizando o celular. O auto foi lavrado lá. Agora, diferente do que? De questões distintas. Então, fiz uma conversão aqui, a direita proibida. 2 minutos depois, eu dei uma volta no quarteirão, fiz outra conversão proibida. São atos distintos. Não sei se deu para você entender aí, Jorge, mas basicamente é isso aí. Tá? Olha aí, ó, Márcio Borges, onde eu dou o like no smartphone. Você fecha o chat, dá o like, vai aparecer lá o like, depois você aperta o chat de novo para aparecer. Beleza, Márcio? É isso aí, show de bola. Então, a galera tá gostando. Tá faltando uma turminha dar uns likes aí, hein? Vamos ver se a gente consegue liberar esse material para vocês mais adiante. Entenderam essa questão da local, data e hora, de informações que são importantes no dia a dia? Agora eu vou passar para uma outra, ó, continuando ainda. Campos que são obrigatórios o preenchimento. Olha que interessante, ó. Pela portaria 59 de 2007, que trata da padronização do auto de infração, o campo de observação, ele é facultativo. Então, deixa eu voltar aqui para você visualizar. Ó, aqui é o auto de infração de trânsito, ó, tá vendo? E essa parte aqui, ó, é o campo de observação. Tá vendo que tem umas linhas aqui, ó? Essas linhas são as situações que o agente constatou, ele vai colocar lá. Então, por exemplo, vou falar uma infração bem comum, cinto de segurança. O agente, ele lavra a infração de cinto de segurança, que é artigo 167, Código de Enquadramento 518-51 para condutor, 52 para passageiro. E aí ele quer descrever lá, ele vai falar lá, ó, passageiro sem o cinto no banco traseiro, passageiro sem o cinto no banco dianteiro. São informações como essa. Inclusive aquelas alegações, olha a importância de você ter contato com esse documento aqui, que é o auto de infração. Estou falando de cinto de segurança, certamente você já ouviu alguma alegação do tipo assim, ele não me abordou, era de noite, meu vidro é insufilmado e o vidro estava fechado. Sim ou não? Quem já ouviu essa história da carochinha? Coloca aí, história da carochinha no chat aí, enquanto eu tomo um gole de água. História da carochinha. Veículo, que pode acontecer? Até pode. Mas as pessoas tentam tanto burlar o sistema que a administração ela entende assim. E que é um posicionamento equivocado, tá? Estou trazendo aqui aspectos bem práticos, né? Na verdade, assim, todo mundo está errado e você tem que provar que está certo, né? Deveria ser o inverso. Mas aí, basicamente, isso aí. Então, vidro insufilmado, fechado, de noite, e aí você coloca isso no seu... Você não, porque você está assistindo a sessão da tarde aqui. Mas algum colega seu, algum colega nosso, que não assistiu a sessão da tarde, ele vai lá, faz uma defesa prévia ou um recurso em primeira instância ou em segunda instância falando o seguinte, meu cliente não pode ser autuado aqui pelo cinto, por quê? Porque não foi abordado. E aí o vidro tem insufilme, conforme se verifica na foto. Aí tá lá, veículo insufilmado na foto. Ele estava no dia com uma vestimenta, uma camisa preta. Olha eu aqui, ó, camisa preta. E aí se confunde com o cinto de noite e o vidro fechado. Só que aí ele não pegou a cópia desse auto de infração aqui. E aí nessa observação, o julgador tem acesso ao auto, tá? E aí o julgador olha assim, ele tá falando isso aqui, mas deixa eu ver o auto. Campo de observação, aí o agente coloca lá. Via iluminada, veículo com vidros abertos, condutor com vestimenta clara. Quem que vai ganhar o recurso desse jeito? Fala para mim. Então não adianta você alegar esse tipo de coisa. As alegações do cliente basicamente assim, é a cerejinha do bolo depois que você colocou todas as informações de cunho técnico. Aí você complementa, porque a resolução 619,
ela fala que a autoridade pode analisar, inclusive, quanto ao mérito, a defesa, não é isso? Então, você pode colocar lá, eu avancei um sinal vermelho porque tinha uma pessoa suspeita. Ultrapassei o limite de velocidade estabelecido na via porque estava socorrendo alguém. A autoridade até pode deferir, porque ela pode analisar o mérito, mas isso é o finalzinho de tudo. Você tem que se apegar a essas questões de cunho técnico, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. E aí, olha só que interessante, ó. Falando ainda sobre o campo de observação, que eu acho que do auto de infração é uma das situações onde acontecem mais erros. Alguém perguntou aqui sobre os erros mais cometidos, são questões relacionadas ao campo de observação. Eu já mencionei aqui que cada infração tem um código de enquadramento. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar meu CTB, artigo 193 do CTB. Ó, um único artigo do CTB, olha só, 193 do CTB. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamento, marca de canalização, gramados e jardins públicos. E aí o que acontece? Cada conduta dessa que está no mesmo artigo 193, ela tem um código de enquadramento. Esse código de enquadramento, ele está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Ele está nesse anexo 4 aqui, ó. Ele tem uma tabela de enquadramentos. E aí vai ser descrito que são esses números aqui, ó. As 10 mais estão aqui, não é isso? Aquelas mais cometidas já está impresso. Ou então ele coloca aqui. Quando não está impresso a conduta aqui, ele coloca aqui, ó, manualmente. Certo? Aí tem um código de enquadramento. E aí o que acontece? Muitas vezes ele tica aqui num enquadramento, mas quando ele vai descrever a situação observada, ele coloca a conduta que se refere a um outro enquadramento. Isso acontece? Muito. Por exemplo, transitar e ultrapassar pelo acostamento. São duas infrações que uma está ligada à outra, mas há uma diferença entre transitar e ultrapassar. Ultrapassar é passar à frente de outro veículo, ou seja, ele está aqui, veio para o acostamento, passou à frente de um veículo, outro, e voltou. Transitar é passar à frente de mais de um veículo. Então, aí depende. Então, muitas vezes ele coloca uma conduta e aí na observação ele coloca outra, por exemplo. Tá? Então, existem situações como essas. E olha só que interessante, eu coloquei aqui, ó, vide MBFT. Por quê? Porque existe uma resolução do CONTRAN, na verdade duas. A resolução 371 e a resolução 561 do CONTRAN. Elas tratam do Manual Brasileiro de Fiscalização. Volume 1, volume 2. Volume 1, infrações de competência do município. Volume 2, infrações de competência do Estado, tá? E aí lá tem todo um critério que o agente deve seguir na fiscalização também. E aí existem algumas informações que são imprescindíveis no campo de observação. Então, por exemplo, tem infração que decorre do desrespeito a uma regra de circulação e conduta. Tem infração que decorre ao desrespeito a uma sinalização, por exemplo, proibido estacionar, rodízio, dentre outras. E assim por diante, tá? Então, o Manual Brasileiro de Fiscalização, ele traz aqui o que deve ser colocado no campo de observações. Então, olha, apesar da portaria 59 dizer que o campo de observação é facultativo, eu coloquei uma informação importante aqui, ó, IPC, vide Manual Brasileiro de Fiscalização. Por quê? De acordo com a infração, ele pode não falar nada sobre observação, ó, se possível, indicar o trecho. Sempre que possível, descrever a infração, a situação observada. Então, nesse caso, sempre que possível, não é obrigatório. Ó, informar a situação observada. Descrever a situação observada.
Descrever a situação observada. Exemplo, olha lá, ultrapassou pela contramão. E aí tem que ter lá a descrição. No campo de observação, se esse campo está em branco, aí nós vamos nos remeter ao quê? Ao artigo 281, parágrafo único, inciso 281, parágrafo único, inciso 1, perdão. Então, parágrafo único, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, inciso 1, se considerado inconsistente ou irregular. Então, justamente, o auto vai ser considerado inconsistente. Ele não é consistente o suficiente para caracterizar o cometimento da infração, tá? E aí, olha só, que tem outros exemplos, ó. Ainda aqui, ó, obrigatório descrever a situação. Aí aqui, ó, não tem nem o que questionar. É obrigatório e o campo de observação está em branco, o auto deve ser cancelado. Olha esse, ó, obrigatório descrever a situação observada e a sinalização, tá? Vou dar um exemplo que é obrigatório, descrever a situação e a sinalização. Transitar na faixa exclusiva de ônibus, por exemplo. Tem que descrever a situação que estava transitando, que não efetuou conversão, que não acessou nenhum lote lindeiro e a existência da placa R32, por exemplo, no local, tá? Então, essas aqui eu estou trazendo aqui munição para que vocês possam trabalhar a análise de um auto de infração, tá? Aí, vamos lá. Quem está gostando aí, gente? Tá legal a aula? Estão gostando? Show de bola? Deixa eu tomar uma aguinha enquanto isso aqui. Vamos ver o que o Jorge falou aqui, ó. Aqui em Fortaleza foi proibido lavrar o auto de infração de condutores falando ao celular por câmeras de vigilância e não usando o cinto de segurança. Aí é uma restrição, na verdade, que beneficia o condutor, né? Mas está um pouco equivocada, tá? Mas é tema para outra live. Eu recorri de 3 infrações no mesmo dia por situações diferentes. Teve uma delas que eu avancei o sinal vermelho para não ser assaltado. Ganhei todas as 3 junto à Jari. Legal, parabéns. E é isso aí. Então vamos lá, gente, ó. Deixa eu só voltar o slide aqui um pouquinho para trazer uma situação para vocês, ó. Veja que tudo que eu falei aqui, ó, refere-se ao quê, ó? Esse auto de infração, ó. Tudo que a gente viu até agora, ó, são informações que estão aqui. E aí, na verdade, o advogado, muitas vezes, ele vai fazer o recurso com base nessa cartinha ou nessa aqui. E aí ele nem viu essas informações. E aí eu costumo dizer que, na verdade, a pessoa que trabalha com recurso de multa, ela tem que ter meio que um serviço investigativo. Ela tem que perguntar, de acordo com essas informações que você vai ter um material de consulta, você vai perguntando alguma coisa para o cliente, você vai diligenciar via Google Maps para ter pelo menos uma informação inicial e assim por diante, tá? Agora, olha aí, ó, notificação da autuação é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo, né, sobre que foi cometida uma infração. E aí, caso não tenha sido cometida, ele deve indicar o condutor. É aquela primeira cartinha que chega sem o valor, só com o prazo para indicação, tá? E aí depois a notificação da penalidade já é aquela segunda cartinha que aí sim dá ciência da imposição da penalidade, que é o que? A multa, o valor pecuniário. E aí essa cartinha aqui, tanto a notificação da penalidade quanto a notificação da autuação, elas são encaminhadas ao proprietário do veículo, porque ele é o responsável pelo pagamento. E aí perguntaram aí sobre a questão não recebi a notificação, né? E aí é assim, a resolução 619, ela tem uma previsão de que a notificação ela deve ser expedida num prazo de 30 dias. Infelizmente, houve uma discussão, inclusive, no STJ sobre essa questão. Aviso de recebimento deve ou não deve ter? E foi entendido que não deve ser, não é obrigatório
o aviso de recebimento numa notificação de penalidade de multa, tá? Basicamente assim, o órgão tem que comprovar a expedição. O que é a expedição? É encaminhar do órgão de trânsito para o correio, por exemplo, os correios. Então, se ele tem um documento que comprova, encaminhei para os correios dentro do prazo de 30 dias. E não é 30 dias que chega na casa do cliente, é 30 dias da data da infração até ele entregar lá efetivamente aos correios, tá? Aí é válida essa notificação. Há uma discussão sobre essa comprovação, que muitas vezes tem órgãos que não comprovam realmente, eles mandam por lote e não dá para se individualizar qual notificação que fez parte daquele lote, tá? Então é um outro tema que a ser tratado. E basicamente, para você fazer seu recurso, nós temos aqui então de identificar as fases recursais. Quando o cidadão te procura, já com auto, foi abordado numa lei seca, ele já vai até com a via amarela, a segunda via lá. Você já sabe que é uma defesa prévia. Ou então chegou aquela primeira cartinha que não tem o valor para pagar ainda, né, a notificação da autuação. Então, nesse caso, cabe uma defesa prévia. Com base no quê? No artigo 281 do CTB, que a autoridade vai analisar a consistência e o auto de infração. E aí, qual que é o endereçamento? É para a própria autoridade de trânsito. Ou seja, é para o próprio diretor do órgão. Ao ilustríssimo senhor diretor do órgão de trânsito da cidade tal, por exemplo, tá? Recurso em primeira instância. Aí é quando essa penalidade já foi aplicada, a autoridade já julgou, aplicou a penalidade, aquela cartinha da notificação da penalidade, aí vem o recurso em primeira instância, prazo de 30 dias para recorrer, com base no 285, e aí quem vai julgar o recurso é a JARE. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de JARE, né, dos órgãos, tá? E aí, o recurso em segunda instância, a JARE julgou, indeferiu, recurso em segunda instância, via de regra, vai para o CETRAN, pode ser para o CONTRAN, tá? Ou então, colegiado especial nas infrações gravíssimas aplicadas pela União, beleza? E aí aqui, então, você tem essa colinha para você endereçar. Uma dica prática no recurso. Não tente fazer copia e cola. Não tente fazer copia e cola. Não seja, assim... Não aplique muito, assim, termos em latim, termos jurídicos. Vá nos erros técnicos. Então, use os termos técnicos que eu estou passando para vocês aqui. Então, os erros formais, mas numa linguagem mais simples. Seja claro, preciso e conciso. Esses são os 3 termos que eu sempre falo sobre um recurso de multa. Seja claro, preciso e conciso. E dentro desse recurso de multa, lembre-se de 3 termos também: fato, fundamento e pedido. Porque tem gente que vai fazer o recurso, ele vai lá e fala do fato, aí fala do pedido, depois ele fundamenta lá embaixo, depois ele volta do outro fato, mais um pedido, mais um fundamento, e embaralha a cabeça, né? Então, eu costumo usar tópicos que chamam a atenção do que eu vou dizer no conteúdo ali. Então, por exemplo, do erro formal no auto de infração por ausência de informação no campo de observação. Poxa, só o título, por mais extenso que seja, já me traz aqui. O cara vai ler, a pessoa que vai julgar, ela vai ler e vai falar, pô, ele está falando aqui que não tem informação obrigatória no campo de observação. Ele pode nem ler todo o recurso, mas se ele pegar os títulos, ele vai saber do que eu estou falando. E ele vai no auto de infração e vai analisar. Por exemplo, da divergência do Código de Enquadramento para a conduta observada. Ó, é um outro campo, é um outro título. Aí ele vai ver lá, opa, peraí, tem um Código de Enquadramento aqui, mas ele está falando que na observação constou uma outra conduta, que é um outro código diferente, tá? Então há uma divergência. Então essas coisas chamam a atenção de quem está julgando para sair daquela frase clichê, né? Eles não leem o recurso. Se você ficar lá falando lá 2, 3, 4, 5 folhas sobre artigo 5º, ampla defesa, contraditório, isso não rola.
Você tem que ser claro, preciso e conciso. E dentro disso, fato, fundamento e pedido. Então, imagine um recurso assim. Chegou lá aquela cartinha onde ainda não tem o valor, só para indicar o condutor. Eu já analisei que, então, está na fase da defesa prévia, não é isso? Então, eu vou endereçar para quem? Para a autoridade de trânsito, para o órgão de trânsito que está querendo aplicar penalidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade aqui, o órgão municipal da cidade de São Paulo, DSV. Ilustríssimo senhor diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário, DSV. Esse é o endereçamento, para quem que vai. Aí eu vou colocar as informações que são imprescindíveis, que estão na resolução 299, nome, estado civil, nacionalidade, endereço, os dados do RG, CPF, número da CNH, placa do veículo, etc. Tá? E aí eu coloco todos esses dados. Então, fulano de tal, brasileiro, casado, etc, etc, vem por meio deste apresentar sua defesa prévia, não é isso que nós vamos apresentar aqui, ó. A defesa prévia, com base no artigo 281 do CTB, combinado com o artigo 3º da resolução 299, que eu mencionei no começo da aula hoje, não é isso? E aí, beleza. Pelas razões a seguir. 1. O recorrente foi autuado por infração do cinto de segurança, conforme prevê o artigo 167, Código de Enquadramento 518-52, que trata-se do passageiro sem o cinto de segurança. Fato. Fundamento. Ocorre que o auto de infração de trânsito deve ser cancelado nos termos do 281, parágrafo único, inciso 1 do CTB. Por quê? Porque ele é inconsistente. Haja vista que o código de enquadramento é do passageiro, mas na observação o agente descreveu que o condutor estava sem o cinto. Fundamento do pedido. Diante do exposto, requer o cancelamento desse auto e o arquivamento do auto de infração, nos termos do artigo 281, como medida de justiça, por exemplo. Está aqui, ó, fato, fundamento, pedido. O recurso em primeira instância, você vai endereçar sempre para a JARI, presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações. E o recurso em segunda instância, para o presidente do CETRAN, para o presidente do CONTRAN, ou para o presidente do colegiado especial, de acordo com a situação. O embasamento legal está aqui, o endereçamento está aqui, e aí você consegue, então, trazer aí dessa forma. Essas são informações, gente, que são cruciais para qualquer recurso. Não adianta eu ir para um recurso, por exemplo, de celular, não adianta eu ir para um recurso de lei seca, que a gente até pode falar sobre lei seca aqui, por exemplo, uma infração de velocidade, elaborando um recurso, se você não conhecer todos esses aspectos, que é o feijão com arroz, é a base, são os princípios de qualquer recurso, tá? Aí, a partir de agora, a gente já tem esse conteúdo aqui, e eu vou entender que você já conhece tudo isso aqui, para a gente poder passar para outras infrações. Então, nós vamos ter logo mais aí, já está agendado, não sei se era para falar ou não, né? A Vanessa, não sei se a Vanessa vai me dar um puxão de orelha ou não, mas na verdade, assim, a gente já tem aí agendado a infração de celular para a gente tratar do recurso da multa de celular, da multa de rodízio. Então, nós vamos ter várias sessões da tarde sobre esse tema, né, Vanessa? Isso aí, várias, hein? Então, toda segunda-feira, às 15 horas, nós estamos aqui com o nosso maravilhoso professor Ademir dos Santos, né, professor? E sem contar também que o senhor vai dar um curso VIP. Toda hora, pessoal, aparece um QR Code aqui, né? Então, escaneia, porque daí só o pessoal que está aqui no chat é válido até amanhã. O desconto para participar desse curso VIP com o professor, tá? Então, vou pedir para eles colocarem novamente aqui o QR Code. Daí você escaneia e já paga metade nesse curso com ele, tá bom, professor? Continua aí. Até aproveitando, Vanessa, falando sobre o curso, né? Dia 16 de abril, se não me engano, né, Vanessa? Isso mesmo. Um curso sobre multa de radar.
Então, as infrações do século XXI são as infrações multa de radar, multa de celular, a de rodízio, e nós vamos tratar tudo isso para você. E no dia 16, a multa de radar tem algumas questões muito específicas. Tem um ato normativo, uma resolução que trata disso, tem vários conceitos que eu preciso passar para você, várias dicas, distância entre o equipamento e a sinalização, como que o agente deve estar, né? Se ele pode estar escondido ou não, tanta coisa. Vou ensinar aqui ao vivo para vocês, né? Como você verifica a validade de um equipamento, que ele tem que ser validado a cada 12 meses. Tantas informações importantes. Então, essa Masterclass, nós vamos tratar sobre a multa de radar. E eu digo para você aqui, com certeza, é impossível de você pegar uma portaria de suspensão que não tenha, no mínimo, uma infração de radar, por exemplo. Existem 3 enquadramentos de infração de velocidade, sendo que aquele que comete uma infração acima de 50%, ele já vai ser suspenso automaticamente. Olha a importância de conhecer isso. O material top já está prontinho aqui, só esperando a data do curso para a gente tratar desse tema. Beleza, galera? Então, se você quer aprender sobre a multa de radar, não perca tempo. E aqui, Vanessa, eu estava até dando dando uma ideia aqui, né? Da gente fazer umas sessões da tarde, eu elaborando um recurso com a galera ao vivo aqui. A galera parece que gostou. Vamos ver se eles pedirem aí, a gente faz alguma coisa nesse sentido. E eu vou te falar uma coisa, eu tava anotando tudo aqui, ó, no meu caderninho, tá? Eu anotei tudo aqui, ó, que eu tava acompanhando o chat, o senhor dando as suas ideias e o pessoal acatando. Aí eu falei assim, então bora lá, porque quem manda são os alunos, né? Verdade. Eles pedem e a gente procura os professores na área, que nós temos muitos professores, né, excelentes, tanto quanto, né, professora? Então, legal. Vamos lá, gente. Já aproveita, já se inscreve no canal, né, professor? É isso mesmo. Já vai lá no canal do... Quem não tá aqui no canal da Legale já tá errado, né? Então se inscreve aqui no canal da Legale, vai lá pro Instagram. Tem o @Trânsito na Prática também, que tem muito conteúdo lá para vocês, e a gente está aqui para ajudar vocês. É isso, né? Isso aí. Não deixa de seguir as redes sociais também do professor, né? Deixa eu ver. Foi posto aqui, professor? Deixa eu só confirmar que é o siga @Trânsito na Prática, é isso? É isso aí. @Trânsito na Prática. Você isso, me segue tá aqui, lá. Ó. E certamente lá, o que eu vou fazer? Eu sempre estou divulgando as sessões da tarde, os cursos que a gente tem aqui na Legale e também divulgo lá no canal. Isso aí, isso mesmo, professor. E é isso aí, então. Quero agradecer aqui a todos que ficaram, presença maciça até o final, show de bola. Espero que tenham gostado. E contem comigo aí para atuar nessa área, que é uma área tão boa, uma área tão promissora. E esse ano promete muito, realmente, o direito de trânsito. Tá bom, gente? E aí, segunda-feira, estamos de volta aí de novo, né, Vanessa? Sim, ó, 15 horas, fiquem de olho. Pessoal, clica no link, o link tá no chat, para vocês pagarem a metade para o curso do professor Ademir. São pouquíssimas vagas, pouquíssimas, porque eu vou te falar... São muitos alunos que seguem ele, tá? Então, a maioria dos seguidores dele já estão clicando ali, que eu já tô vendo. Então, se eu fosse você, já garantia para poder tirar as dúvidas com esse mestre. Legal. O Edinho sempre surpreendendo, o Legale sempre surpreendendo, né? 50% de desconto, né? De um valor que já é em conta, ainda dando mais desconto para a galera, né? Isso é muito bom. E aproveite a oportunidade, porque vai até quando, Vanessa? Até amanhã. Até amanhã só, então não vai deixar para a última hora. Isso, né? Esse link que nós colocamos aqui só até amanhã, porque tem muita gente, professor, então... É isso aí. Tá bom? Professor, muitíssimo obrigada. Nós aguardamos o senhor, então, segunda-feira, às 15 horas, aqui no nosso canal. Pessoal que não se inscreveu, não perde tempo. Se inscrevam, fiquem atentos nas redes sociais. Pode falar. Vou pedir uma coisa aqui, ó, pra gente marcar aqui, ó. Vamos fazer um Vzinho de vitória aqui, ó. E a galera printa e faz um post lá no Instagram da Legale, hein? Ó, @Legale Educacional, não é isso? Isso aí, @Legale Educacional no Instagram, tá? É isso aí. Sigam as redes sociais do Legale, sempre tem uma novidade. Cada dia aqui no nosso canal também é um vídeo diferente.
uma informação diferente, um conhecimento novo, vale muito a pena. Gente, já beijo, brigadão. Professor, tamo junto, é nóis, segunda-feira, às 15 horas. É isso aí, um abraço. Tchau, gente, um abraço.